Justamente é bom ver, pausar para ver os detalhes, justamente quando o Platão acorda, que começam a vir aquelas coisas todas, justamente fui parando para ver, e foi lá que deu para ver a data, que ele acorda no ano de 11.900 e pouco. E o áudio tá assim, o áudio lá, de novo, voltando para os androides da Ioha, eles escutam, é o cara falando, no ano 5.000 e tanto, aliens apareceram. Só não tem direito tudo completo, mas os aliens apareceram e eles que jogaram os robôs. Os aliens aparecem, aí acontece toda uma forma de tentar sobreviver em relação à humanidade, né? Eles vão pra Lua, aí na Lua se desenvolve um sistema, não, como é que fala? Os humanos sobreviventes estão na Lua. Exatamente. Basicamente é como se esses humanos sobreviventes, eles desenvolvessem uma forma de defesa para tentar eliminar esses alienígenas e poder voltar pra Terra e tudo Exato. mais. Aí começa a enviar os androides. Tanto que os androides que estão... os mais antigos, né? Esses que parecem... Parece centenas de milhares de humanos na Terra e tudo mais. Sim. Não tem como. Você não vai ouvir, Lily? Não vou. Lily? A Lily, o nome dela é Lily. Não vou. Eu não sei se pode ser alguma referência a flor, porque Lily é um nome de flor em específico, e pode ser realmente uma referência porque o episódio tá cheio de flor. De fato. Mas é bacana ver que entre o Platão acordando e o final do episódio, dele caindo, passa um tempo. A gente, poxa, é até tocante ver ele plantando, ele regando, ele cobrindo da chuva, e os outros robozinhos atrás. Primeiro tem só um, aí dois, aí três, aí fica olhando, aí a gente começa a correr de javali. O javali, eu perdi tudo no javali. Porque, o javali é difícil. O que ele tá fazendo? Nós ficamos lá olhando. O que ele tá fazendo? Aí, tá bom. Ficaram olhando. Com o bracinho pra cima, muito bom. Muito engraçado. Principalmente, como eu falei também, é bom ver isso porque o Nier também é galhofas, ele tem essas coisinhas, é muito bacana. Os três aqui. Perfeito. Mas logo, então, vejamos, na cena em que explode a ponte e tudo, é uma cena que realmente tem no jogo. Só que não é nessa parte, é um pouco mais pra frente. É justamente quando a gente já tem a confiança da Nemona e tudo, acontece isso. Pois é, uma das coisas que eu ia te perguntar, inclusive, é até que ponto esse momento aqui está sendo colocado uma série de personagens de certa forma tudo ao mesmo tempo. Até que ponto isso está sendo muito pra frente ou muito arrastado, digamos assim, porque como a gente já tinha comentado, né? Tem alguns personagens que a gente só conhece à medida que a gente vai zerando mais no jogo, né? Mas aqui, de certa forma, eles estão, pelo menos eu acho que o Yoko tá tentando fazer isso, mostrar que a história vai ser contada de uma forma em que todos os personagens sejam reunidos e contextualizando tudo isso, né? É preciso. Pois é, até que ponto isso pode estar muito avançado, até que ponto isso está, de certa forma, atrasado, ou então até que ponto isso está na medida certa mesmo. Cara, eu diria que agora tá na medida certa, porque até chegar aí, o que acontece? Vamos primeiro voltar porque ele corta esse episódio picota a cronologia um pouco. Porque depois que tem o primeiro episódio, logo depois disso, tem a cena da 2B lá no bunker. Ela conversa com o Nines e tudo. Mas também tem essa cena da inicialização, que o Nines tá no quarto da 2B e tudo, que é um momento no jogo em que tu coloca... tu ajusta as configurações, o áudio pra ver como tu tá, a luminosidade é bacana, só que não tem como fazer isso no anime. Então nisso ela só acorda. Ela só acorda, fala, a sua voz me acalma e tudo, aí o Nines, eu também. Tem até aquela parte que no caso do Japão é a transição do comercial, né? Que eles pausam e aparece Nier Automata, e quando volta tá o loading. Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist. bem nesse estilo. Aí realmente depois daí que tem todo esse áudio dos humanos. Aí tu viu a comandante, agora apareceu a comandante, vê que ela até brigou com a 2B. Poxa, tu usou tua caixa preta, não faz isso, não seja imprudente depois. Ela, não, tá tudo bem, desculpa. Aí a comandante manda eles pro solo. No jogo, quando a comandante manda eles pro solo, eles descem um pouco mais fora, tem todo um cenário que vai aparecer ainda. Aí eles descem, procuram por um tempo e encontram, eu vou fazer umas missões pra Nemona. E depois que acontece essa explosão da ponte. Então, pra tirar a puxação de saco e a encheção de linguiça, eles tiraram e ficou bacana.
ficou bacana, tá em um bicho fluido, bacana. né? Ficou mais tranquilo de assistir, assim, não se sente arrastado. Tá? Não. E eu achei bacana também eles colocarem logo esses personagens que vão aparecer depois, que vão ser importantes, que são as duas gêmeas ruivas, que são personagens que vêm de Nier. O qual eu não posso falar muito mais sobre isso. Perfeito, ok. Por conta de spoilers. Tá certo. Então a gente ignora um pouco elas nesse momento e a gente falar... eu sinto que por mais que a 2B tenha aparecido relativamente pouco, né, nesse episódio, até pra dar um foco também nos outros personagens que estão sendo apresentados, mas um dos sentimentos que eu tive, inclusive nesse diálogo dela com... No diálogo dela com o 9S, no diálogo dela com a comandante, né? A impressão que dá é que ela fez como é que fala? Um backup. Ela fez o backup, voltou, só que ela permaneceu não, ela tá mais, ainda que seja pelo menos 1% a mais, ela tá, de certa forma, digamos, sentindo. Sentindo, né? É bom que percebeu isso, é bom que percebeu isso. Porque logo de cara, no primeiro episódio, a gente vê uma personagem que ela é enrijecida, que ela é completamente metódica, que ela literalmente tá ali só pra dizer, não, é isso, essa é a minha missão, pronto, acabou, vou usar a espada, vou usar a espada, pronto. Olha pro robozinho dela, como é o nome do robô? Pod. Olha pro pod, tem como destruir? Dá pra destruir? Como é que a gente vai fazer isso? Ok, vou lá fazer isso, vou destruir. Pronto. Aqui não, aqui ela até porque ela acabou de fazer um backup também, faz sentido, né? E tipo, parece que ela tá confusa. Sim. Só que no meio dessa confusão, tu olha pra ela e sente, não, tem alguma coisa diferente. Já tem uma coisa. Pois é, já tem alguma coisa diferente nela. Ainda que seja 1%, mas tu percebe essa diferença. Né? E eu fiquei... muito bom que percebeu isso. E é muito bom que eles estão conseguindo passar isso também. Pois é, exatamente. Né? Tem alguns personagens que às vezes eles são colocados de uma maneira tão engessada, e isso não tô falando nem só de anime, né? Que eles são colocados de uma maneira tão engessada. E aí, à medida que eles vão sendo apresentados, alguns são bem construídos, outros se tornam confusos, de certa forma, e tem alguns que simplesmente continuam a mesma coisa, tá ligado? Só que transmitir minimamente uma mudança não é tão fácil. Não é tão fácil. Então, Nier tá fazendo isso muito bem, tá fazendo Small. O Small, não sei se vai sair tanto. Eu acho que não. Mas, cara, eu tô muito feliz que tu conseguiu perceber isso, porque essa mudança na 2B vai ficar cada vez mais evidente, só que no jogo é meio abrupto. Então eu tô gostando que realmente aqui tá sendo desde o começo. Pois é, exatamente. É basicamente a gente ter Game of Thrones, né? A série de Game of Thrones, onde tem uma temporada ali com a Daenerys. Enfim, né? A minha mãe eu sou Targaryen, e é isso, né? Com a Daenerys ficando doida da noite pro dia, de um episódio pro outro, literalmente, mas aqui não. Aqui se arrastar entre aspas, né? Se apresentar de uma maneira mais tranquila, mais aos poucos, que nesse caso seria os livros, né? Os livros apresentando gradativamente como ela foi ficando cada vez mais insana, de certa forma, né? Isso. Perdendo a sanidade literalmente. E até porque aquilo, né? O livro ele vai ter esse tempo, ele vai ter ele vai poder ser esticado, né? Ele vai contar a história com mais detalhes, obviamente, porque ele é justamente isso, o livro é justamente isso. A gente vai estar no pensamento da personagem quando for necessário e tudo mais. E aqui não. Aqui a gente tem um jogo onde, à medida que a gente vai jogando, a gente não necessariamente está no pensamento do personagem, a gente está só controlando ela mecanicamente e focando na gameplay. E aí a história do anime, como a gente comentou lá no início, né? Fazendo a comparação também com The Last of Us, vai poder contar de uma maneira mais detalhada, explicar algumas coisas que às vezes não é muito bem explicada no jogo, vai poder apresentar alguns elementos que às vezes não é muito bem apresentado no jogo e tudo mais. Pô, só essa questão do dragão, um inimigo caiu em Tóquio, tá ligado? Sim, Pô, tá maluco, isso. Eu gostei muito dessa referência. Eles mesmo conversando com os humanos também, tem muito disso, porque... Quer dizer, eu não tenho esse conhecimento geral em relação ao jogo, né? Mas eu imagino que tenha um ou outro diálogo, uma ou outra cutscene, ponto, mas já foca na gameplay, já volta pra gameplay direto, né? E aqui não, aqui eles param, literalmente, falando com a galera. O jogo só tem cutscene quando necessário, porque tem muito diálogo por fora, muito diálogo. E eu quero ver, acho que já vai ser no próximo episódio então, que eles vão pra um lugar que tu vai se impressionar. Primeiro, eu não sei como é que tu tá sentindo sobre isso, mas pra mim,
Nier tá sendo um dos animes mais bonitos Pois em questão cara. artística, porque Exatamente. era... E te digo que não só... Na verdade, é literalmente essa questão artística e na construção e na reunião de elementos diferentes. Porque é aquilo que a gente tinha comentado no primeiro episódio, né? De saber usar o CGI junto com o 2D, saber usar o 2D junto com o 3D, saber reunir todos esses elementos e ainda no meio... Aí, aqui nesse segundo episódio, tá contando a história e no momento que vai fazer uma cena narrativa, literalmente colocaram maquetes, tá ligado? Sim. Eles colocaram maquetes e tu fica, mano... E assim, essas maquetes, presta atenção nas maquetes. Pô, vou ter que voltar. Presta atenção, o diálogo é meio críptico, mas ele faz sentido. Porque é uma coisa que é importante. O uso da palavra crítico me deixa... Crítico não, é críptico. Críptico. Ele deixou simplesmente... É críptico. Emocionado. Porque é um código, é basicamente um código. Isso aí, quem tá narrando, é um robô. Então, por ser um robô com essa fala... O comandante é robô também? Hã? O comandante é robô também? A comandante é uma robô, é uma androide. Isso. Mas quem tá narrando essas historinhas de um teatrinho de papel é um robô. Ah, sim. E a gente vê isso no jogo, basicamente só na versão que vem uma DLC lá, que tem um nome estranho. E é mais que necessário para entender realmente a psique dos robôs. Como que esses robôs estão evoluindo e os personagens percebendo que eles estão evoluindo. Uhum. Uma cena que me deixou bem feliz que já tá agora foi o finalzinho, quando tem os robôs falando não vai dar. Aí eles falam, desse jeito não vai ter como, e mostra aquela esfera feita de robôs. Sim. E tudo brilhando. Aquilo vai ser, eu acho que em 3 episódios, mais ou menos, ou 2, aquilo vai mostrar. O que tu acha que é aquilo? Cara... Tu percebe que tem lá os robozinhos lá embaixo lendo. Pois um monte de robô lendo, e aquela esfera. Uma série de coisas. No fim das contas, a gente tem uma série de elementos que aparecem em Nier, de modo geral, né? Que a gente fica olhando e fica, mano... O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? A primeira reação é essa, o que tá acontecendo? Segunda reação, tem alguma coisa aí, tá ligado? Tem alguma sempre, em Nier sempre tem alguma coisa. Tem alguma coisa aí. Inclusive, uma das coisas que a gente comentou em Summertime, tipo, se você vai assistir Summertime... Eu vou assistir. Se você vai assistir Summertime, foca em cada um dos elementos, todos os detalhes que aparecem na tua tela, presta atenção neles porque vai fazer sentido. Inclusive, eu até comentei com ele, a tampa do bueiro, tem um símbolo até na tampa do bueiro e ele não tinha prestado atenção nesse. Aí eu fiquei, mano. Até então, na hora que eu tava assistindo com ele, eu falei, ó, tem esse negócio na tampa do bueiro, é alguma coisa? Ele falou, não. Aí depois eu falei, não, faz sentido também. É tipo isso. Sim. E é isso que precisa ter, essa atenção aos detalhes é importantíssimo de tu ter quando tá assistindo Nier. Pior que essa questão das maquetes, né, parece que é um checklist, né, matou o pai. Ah não, isso já é uma outra parte da história. Sim, lá. Pois é, mas é porque ele foi falando assim, como se fosse um checklist, matou o pai, matou a mãe. É que assim, eu não posso falar ainda sobre isso, senão é spoiler. Beleza. Mas... Desse jeito. Ele tá jogando. Ó, desse jeito não vai dar. Uhum. Aí você vai... Cara, eu não posso falar. Eu de verdade não posso, porque isso vai ser revelado. Vamos segurar. Mas, tipo, já assistiu o Wall-E? Assistiu o Wall-E. Perfeito, obviamente. Né? Simplesmente uma das melhores animações já produzidas. A minha pergunta, até que ponto a gente consegue fazer uma comparação entre Nier e o Wall-E? Porque, cara, isso me chamou... Cara, isso é brilhante. Vai, fala. Pois é, porque, tipo, enquanto o Nier, ele tá apresentando literalmente uma série de... Inclusive, ótimo final, ótima ending. Enquanto o Nier tá apresentando literalmente um universo em que as pessoas elas não estão no seu local específico, que no caso seria a Terra, e vários robôs estão em volta dela. Só que nesse caso aqui de Nier, algumas pessoas estão atirando nos robôs. E no caso de Wall-E, os robôs estão, entre aspas, ajudando as pessoas. Só que o Wall-E traz um outro parâmetro também, que é o lado de você acabar sendo controlado / se submetendo a eles. Por quê? Porque você não vai fazer nada, porque você vai se manter em um estado de
comodismo, dizer conforto, mas no caso comodismo mesmo, até o ponto em que você vai estar quase mentalmente controlado, né, digamos assim. E em Nier não, em Nier é você até que ponto, falando das pessoas, até que ponto as pessoas elas vão estar afastadas e não querendo ter contato com robôs, porque o que invadiu a Terra literalmente foram alienígenas maquinários, né? Alienígenas trouxeram robôs, sim. Pois é, exatamente. Até que ponto os androides são confiáveis, por mais que os androides tenham sido produzidos por humanos e eles tenham sido enviados para cá justamente para afastar esses robôs, até que ponto a gente consegue realmente confiar em cada um desses específicos que aparecem. Pô, tá maluco, deixa eu pausar aqui o teatro. Sim, o teatro é muito bom. Não, é importante ressaltar isso. Nenhum humano aparece em Nier. Não tem humano em Nier Automata. Isso que eu ia te perguntar também. Todos são androides. Pois é, isso que eu ia te perguntar também, porque tem humano aqui. Tem humano no anime, eu fiquei... Não, só na Lua. Ah, isso é a Lua. Não, é só na Lua que tem humano. Tá. Os que aparecem agora, a Nemona, o Lily, os outros lá, são todos androides também. Só que são modelos muito mais antigos que os da Yoha. 2B, 9S, Comandante. Sim, entendi. Pois é, porque eu achei isso estranho, por causa justamente do trajar, né? Já que no caso do 9S e a 2B eles têm... tem a venda, com todo aquele negócio de meio, essas coisas. Pois é, assim. exatamente. Eu fiquei, não, eles são humanos? Não faz sentido. Eu senti que falta um pouquinho de explicação a parte disso, só que nem no jogo tem... Nem no jogo tem a explicação mesmo do que eles são. Mas a gente descobre um pouquinho depois que eles são androides. A gente chega e pensa, humanos. Só que vai passando e tem até uma quest que faz alegoria a aquele paradoxo do barco de... Qual é o nome? O barco de Teseu? Teseu. Navio de Teseu. O navio de Teseu. Tem uma quest que faz alegoria a isso. Que tem um androide lá. Tem um androide lá que ele tá com a perna machucada. E ele vai falando, tu pode conseguir isso aqui, pra mim. Aí quando volta pra ele, não pode perguntar depois da quest. Por que tu não consertou a perna? Aí ele fala, porque de todas as minhas partes, de todas as partes do meu corpo, essa foi a que eu não troquei. Essa perna quebrada. Eu já troquei tudo no meu corpo. Minha cabeça, meus chips, meu braço inteiro. Então, se eu tirar essa perna, ainda vou ser eu? Ele faz isso e ele fala, então por isso que eu não quero pensar nisso, então eu não vou trocar minha perna. Muito bravo. É muito bom. É muito bom. Não, e uma das coisas, inclusive a gente tem que montar esse quadro, na moral, a gente tem que montar esse quadro, discutir o lado filosófico das produções. Sim. Tem que dar uma temporada inteira. Pois é, tem que existir, cara, porque tipo, o navio de Teseu, por exemplo, ele é usado na série da WandaVision, não sei se tu lembra. Sim, eu lembro. O Visão entra em contato com outro Visão lá, você conhece o navio de Teseu? Quando ele solta essa frase, mano, vai começar. E tipo, eles não, lógico, eles estão lutando, eles têm um momento de ação lá, só que para uma galera que tem uma galera que tem um certo conhecimento em relação a isso, que gosta desse tipo de coisa, às vezes só esses diálogos são mais emocionantes do que a parte da ação. E aí, lógico que a Marvel ela erra em alguns momentos, como foi o caso do Visão o Visão com o Ultron, é absurdo aquele diálogo ali. Enfim. Mas aqui não, pô, Visão com Visão, tá ligado? É o Visão com Visão, ainda que seja artificial. Mas o cara... Eu não li Catarata. Tipo, quem é o original aqui, mano? Quem tá olhando de fora vai pensar que é o outro, mas até o outro não é porque ele saiu da mente da banda. Então, até que ponto, qual dos dois é realmente o original, qual dos dois é o verdadeiro? Aí eles ficam naquele diálogo e é muito disso aqui também. Essa do Nier. E em Nier tem isso em uma sidequest. Então tem muito mais coisa em Nier que tem sidequest, coisinhas que opcionais que tem gente que nunca viu. Muito doido. Voltando à analogia do Wall-E, é muito interessante comparar o Wall-E com Platão. Porque assim como o Wall-E ele foi mudado pela convivência dele com as coisas dos humanos, o Platão também. Ele pegou um livro. Ele assim, tem muito personagem que lê. Vai ter um personagem muito importante que vai aparecer. Ele aparece na Open, inclusive. É um robozinho diferente. Acho que você já viu ele. Aqui tem uma cabecinha mais reta pra cima, um olhinhos. Ele vai aparecer depois. Ele justamente é um pensadorzinho, ele gosta de ler muito. Ele até faz, porque é engraçado, que tem uma cutscene que tu não dá nada, mas quando tu vê o contextinho por trás, é ele criticando Nietzsche de um jeito... Nossa. É sério. Não aguardo. Me preparar psicologicamente. Eu espero que apareça. Eu acho que o que tu tá achando da trilha sonora?
Isso é uma coisa que eu tenho que te perguntar. O que você tá achando da trilha sonora? Aquilo que eu já tinha comentado no primeiro episódio, diga-se de passagem, especificamente em relação à opening, né? Que a opening de Vinland Saga simplesmente não bate com o anime, né? Eu falei isso. E aí, mas aqui não. Aqui a gente tem uma opening sensacional que se encaixa com a vibe do anime. E no fim das contas a abertura, a estética da abertura, ela é perfeita, assim, no sentido de comparação. Porque, por exemplo, em teoria, a abertura de Nier seria a única coisa do anime que estaria em escala de cinza. Mas todas as vezes que vai pra base... É pro bunker, desde pode ver, é desaturado. É saturado, é cinza, desaturado. É sem vida, é sem energia. E tu chega na Terra, é vibrante. Pois é, exatamente, e tipo... Cara, tem alguma coisa aí, é isso que fica, é essa mensagem que fica, tem alguma coisa aí, eles querem te falar alguma coisa com isso, eles querem te mostrar alguma coisa com isso. E isso é muito bom, porque faz a gente pensar e ficar olhando e dizer, mano, tem alguma coisa. Mas é interessante isso ver, na verdade, tanto a opening quanto a engine tem um pouquinho mais de cor. Eu gostei da engine, inclusive, eu gostei da engine. Essa aqui... Eu gostei da engine, ela tem algumas coisinhas que se encaixam bacana, mas eu quero saber o que tu achou da trilha sonora no meio do episódio. Pois é, Mas então... Mas a trilha de Nier Automata, cara, é porque não tem como tu passar a emoção direito no jogo e no anime é diferente. Mas eu acho muito bonito o piano bem sutil, com um coro meio baixo. O que eu ia comentar no caso é em relação a esse equilíbrio de você saber usar, por exemplo, em cenas de ação, você tem especificamente algo ali, uma sonoridade ali que não atrapalha aquilo que você está assistindo na ação. E por outro lado, em momentos como foi... eu tô maluco. Ele reganda. Ele andando de um lado pro outro. E a música no fundo, ele fica imerso, Fica imerso naquilo. Fica imerso naquilo. Viaja, tá? Isso foi lindo. Lindo. Então, maravilhoso. Eu senti que ficou muito alto, às vezes mais alto do que as vozes no primeiro episódio. Sim, uma vez ou outra. Ficou meio desequilibrado isso. Mas aqui no segundo foi muito bem colocado, tá ligado? Muito bem feito. Eu acho que aqui ficou na medida certa, esse equilíbrio. Diferente de Chainsaw Man, por exemplo, em que alguns episódios, inclusive, até no meio da ação, como a gente comentou, né? Começava com uma música, voltava pra ação, a música não tava lá. Cortou a música total. Ou então quando alguém tava falando e aí simplesmente parecia que não tinha nada no fundo. E aí, tipo, ok, que emoção ele quer passar exatamente e tudo mais. Aqui não. Esse episódio especificamente foi muito bem equilibrado, tá? Sensacional. Eu acho que disso não tem mais nada a comentar do próprio episódio. Porque já falamos dos personagens, da trilha sonora. Eu gostei que a animação eu senti que deu um leve upzinho. Pois é, vamos melhorar, né? Porque os robôs não estão mais todos em CG. De novo, saber usar. Exatamente. O Platão ia sempre desenhado, com maestria. Apareceram robozinhos novos, novos, mas agora acho que já vão pro teatrinho final dos androides, mostrando... eu achei bacana eles colocaram esse detalhe da energia deles, por onde vem, que eles precisam beber água, os androides normais, pelo menos a galera que aparece, e o novo final alternativozinho, que é o de tirar o chip de sistema operacional, que é uma coisa que tu pode fazer no jogo, não sei se eu expliquei no outro episódio. Comentou um pouco no outro episódio. Comentei que justamente o tipo de... como tu faz upgrade, tirando uns chips, colocando uns chips. E no momento que tira o chip de sistema operacional, a pessoa ele só morre. Simples assim. Então, mas no final, muito interessante. Eu achei bem diferente a explicação da água, por sinal. De como eles usam a água como fonte de energia também. Lógico, eles são, em teoria, né, robôs mais próximos dos humanos, nesse caso. E aí, a utilização de água... convertendo a água em uma fonte específica para eles. Sim. E aí eles falam, como ele falou, né? Pela boca necessariamente. Não bebendo, mas absorvendo. Que é bem diferente e que faz com que a gente fique mais imerso e entenda mais as características dos androides. E percebe que eles são avançados com isso. São avançados, porque que tipo de robô que a gente sabe hoje que vive de água assim, que é avançado assim. Então faz jus ao ano já, 11 mil e pouco, quase 12 mil, já faz mais jus. Então agora, cara, é esperar o próximo episódio. Total. E eu acho até que se a gente parar agora, a gente fica com mais coisa pra falar na próxima. Até porque
Bora deixar vocês aí só com essa característica, essa comparação entre o Wall-E e Nier. Pra mim foi sensacional. Inclusive, eu acho até que a gente pode voltar outra vez aqui pra fazer um episódio só sobre isso. Só sobre isso, seria ótimo. Assim que terminar o Nier, a gente fala só sobre isso. Faz essa comparação geral, beleza? Beleza. É isto, no mais, valeu galera, a todo mundo que acompanhou a gente, né? Segue a gente em cada uma das plataformas, dependendo daquela que você mais gostar, nesse caso. Segue a gente nas redes sociais e se inscreve no canal. Deixe seu like se você estiver acompanhando pelo YouTube, inclusive tem que soltar o primeiro pelo YouTube, né? É verdade. Beleza, valeu, que a força esteja com vocês, vida longa e próspera. E glória à humanidade.